Glória a Deus. E hoje eu quero falar um tema que Deus ha puesto em meu coração, um tema muito importante, é um tema bíblico, onde se nós abrimos o coração, nossa vida pode ser transformada. E o título da palavra de hoje eu puse exemplo de conduta. Diga isso, exemplo de conduta. Juan 13:15, o Senhor Jesus dijo assim: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Quiero escuchar ustedes leer bien alto. 1, 2, 3. Entonces tú ves que el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios, una vez que vino, vivió entre nosotros. Él estaba diciendo: yo me voy, pero yo dejo una cosa con ustedes. Yo les he dejado el ejemplo, para que ahora ustedes puedan seguir y hacer las mismas cosas. Cuando nosotros hablamos de renovación, de renuevo, cuando nosotros hablamos de restaurar, de renovar, es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros aquí. E muitas vezes nós pensamos que ser restaurados é solamente vir à igreja e ser uma pessoa mejorcita que eu era antes. Eu agora sou mais boa gente que eu era antes. Antes eu falava muitas palavras feias, pastor. Agora não hablo quase nenhuma. De vez em quando me escapa uma, pero me estou monitoreando muito mais que antes. Somos mais boa gente que antes. Ou às vezes nós pensamos que é só ser buenos cidadãos para os Estados Unidos ou para a cidade de Naples. Sou uma pessoa muito bonita. E ser cristiano, ser um homem de Deus, ser um filho de Deus, não é solamente isso. Eu sei que um filho de Deus tem esse tipo de característica em sua vida, pero não é solamente isso. O que Deus quer é que nós seamos um exemplo, um modelo de que agrada a Deus primeiramente antes que todas as outras coisas. Diga assim para que tu entenda. O que Deus espera de mim é que eu seja um exemplo agradável a Ele. E por isso Ele está dizendo: eu lhes he dado o modelo, eu lhes he dado um exemplo. Agora eu quero que cada um que está sentado aqui essa noite, quando se vaya por essa porta, hagan igualito eu hice. Como eu posso ser então como o Filho de Deus se eu não o conozco? Ou se eu não sei como Ele ha ensinado, qual era sua conduta? E por isso temos que aprender. Amém, meu amado? Jesus não ensinou solamente com palavras. Não solamente com palavras, pero Ele ensinou com seu exemplo. Por isso Ele está dizendo: sigam mi exemplo. Pero Ele também ensinou com muitas palavras. Então, enseñança e conduta andavam juntamente em Jesus para que isso pudesse ser agradável a Deus. Diga isso para que tu guarde em tu coração. Enseñança e conduta juntos. Tu tens aí uma frase em negrito que eu coloquei: os hijos de Deus? Tienes? Vamos ler juntos, por favor. 1, 2, 3. Los hijos de Dios, los cristianos, de acuerdo con la Biblia, deben ser referenciales de conducta. Ustedes, lean eso bien alto una vez más. 1, 2, 3. La Biblia dice que no es el pastor que tiene que ser un referencial de conducta. La Biblia nos dice que solo el líder del GE que tiene que ser, o grupo de la casa, grupo de edificación, tiene que ser un ejemplo de conducta. La Biblia nos dice que solo la alabanza tiene que ser un ejemplo de conducta. Él está diciendo que todos aquellos que se dicen hijos de Dios o cristianos tienen que ser y tienen que dar un ejemplo de conducta. Tienen que ser referenciales de una conducta que agrada al Señor. Cuando Jesús empezó a hacer sus discípulos, Ele começou a trabalhar com eles para que pudesse haver uma transformação. Transformação, meu amado, é transcâmbio de ação. Era para que pudesse haver naqueles discípulos um cambio de ação em sua conduta. Se eles quisessem ser discípulos de Jesus, eles necessitavam passar por um processo de transformação. Então, Jesus conhecia a gente de sua época e muita gente conhecia a Bíblia ou falava da lei de Moisés. E mira o que Jesus dijo a sus discípulos. Mateus 23:1. Después de eso, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen
ellos. ¿Por qué? Porque no practican lo que, ¿qué, mi amado? Lo que predican. Entonces Jesús vio un tipo de gente, y ese tipo de gente tenía en sus manos la Biblia. Ellos tenían una responsabilidad de interpretar la ley de Moisés. Y lo que Jesús está diciendo, lo que ellos hablan, cuando hablan de la ley de Moisés, ellos hablan muy bonito. Y todo lo que ellos hablan que está escrito ahí, ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos están diciendo. Pero, cuando ellos salen de esa enseñanza, y tú veas el día a día de ellos, no haga como ellos hagan. Y tú puedes preguntar, ¿por qué no, Jesús? Porque no practican lo que ellos acabaron de enseñar. ¿Cuál era la conducta que Jesús había dicho que era un problema? La conducta era así: haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. Esa conducta era desagradable a Dios. Y eso, Jesús está diciendo, eso hace de ellos personas que no son referenciales de conducta. Ellos hasta saben mucho, o hasta pueden saber enseñar, pero si tú miras el modelo, no hay carácter de Dios en ellos. Y eso es un problema hasta hoy, mi amado. Mucha gente que está en la iglesia, mucha gente que se fue de la iglesia, mucha gente que viene de otros lados, es herido, está herida por causa de malas conductas, por causa de malos ejemplos que vieron en otras personas, y eso hirió el corazón, y ahí vienen tantos problemas que la iglesia hasta hoy pasa por essas coisas. Desde aquela época já havia esse tipo de luta. E Jesus estava dizendo, eu quero discípulos que não só hablem, pero eu quero discípulos que puedan vivir. Então, os discípulos de Jesus, como escutaram muito isso era o que Jesus ensinava, ele vivia, ele era um exemplo, e ele também ensinava. Então, eles viram todos os dias como Jesus operava, e quando eles agora foram encargados de seguir a obra de Deus, que é o que nós hacemos hoje dia, que é o que a igreja faz hoje dia, é seguir com a obra de Deus. Jesus passou a eles princípios que eles deveriam multiplicar. E eles começaram a multiplicar a mesma coisa que eles haviam aprendido de Jesus. E qual era a parte principal? Era ser discípulo para ser discípulos. Era ser para ser. Diga isso, ser para ser. Então, Pablo, quando escreve a seu discípulo Timoteo, ele escreve o que está em 1 Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti ¿qué, mi amado? Ejemplo a seguir. ¿En qué tú quieres decir ejemplo, Pablo? En la manera de ¿qué, mi amado? De hablar. En la conducta y en amor, en la fe y pureza. Pablo está ensinando a um discípulo, dizendo assim, que todo mundo quando te mire, vea em ti um creyente, um cristiano, que seja um exemplo a seguir. Eu te pergunto, ¿tú eres um exemplo a seguir? Porque aqui é um primeiro versículo, estamos começando a palavra e ele está ensinando a Timoteo, dizendo, quando a gente te vea, tem que verte de uma maneira de que seja agradável a Deus e ser um modelo. Quando tu hables com alguém, Timoteo, tu tens que ter a capacidade de dizer assim, vea o que eu hago e me imite e haga igualito. ¿En qué? En la maneira de hablar. Quando tu me vê conversando, haga igualito eu hago e tu vas agradar a Deus. En la maneira que tu te comportas, te portas en la calle com a gente, e em todas as áreas, en la pureza, en la fé. Quando Pablo escreve a outro discípulo, não é Timoteo, agora é Tito, ele habla a mesma coisa. Preséntate, Tito 2:7, preséntate tú em algumas cositas como exemplo de buenas obras. ¿Es eso, mi amado? ¿Qué dice ahí? En todo. Pero en todo, pastor, eso no es mucha cosa. Sí, en todo. Como ejemplo de qué, mi amado? De buenas obras. ¿En qué, Pablo, tú estás hablando? En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. La palavra sana e irreprochable, de modo que el adversário, ou seja, el diablo, se avergüence e não tenha nada malo que decir de quem, mi amado? De vosotros. Então, agora eu não estou solo vendo Jesus dizer, lo que viste em mim, el ejemplo que eu dejé, eso es lo que eu quero que tu haga. Agora eu vejo um discípulo do Senhor Jesus, estou vendo Pablo, e Pablo está dizendo, haga la mesma coisa, que ustedes sejam ejemplos mis discípulos. Pablo ensinou agora, em outras cartas,
escribió mucho sobre ser ejemplo. Yo voy a leer varios versículos y tú presta atención. 1 Corintios 4:16. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Pablo está diciendo con mucha osadía, les ruego a ustedes de Corintios que sigan ¿cuál ejemplo? Mi ejemplo. Eso es mucha osadía, porque él está diciendo así, si tú quieres agradar a Dios, siga exactamente lo que yo estoy hablando. Tú puedes decir eso, mi amado. Tú puedes decir eso. Porque eso es para discípulos del Señor Jesús. Eso es para la iglesia. Y aquí lo que él está diciendo es así, yo quiero que ustedes puedan mirar a mí y ver en mí un ejemplo. Filipenses 3:17. Pablo diciendo, hermanos, sigan todos mi, ¿qué, mi amado? Ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. 1 Tesalonicenses 1:6. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Ahora él está diciendo, ustedes de Tesalónica se hicieron imitadores de nosotros y por eso también son imitadores del Señor Jesús. Entonces él está diciendo, nosotros dimos un modelo tan bueno para ustedes que cuando ustedes hicieron igual, también están imitando al Señor Jesús. 2 Tesalonicenses 3:7. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles, ¿qué, mi amado? Un buen ejemplo. Entonces tú ves que en el corazón de los discípulos había algo muy fuerte toda la vida, desde cuando fueron enseñados por el Señor Jesús. Ellos pasaron a vivir y ellos pasaron a enseñar. Y eso yo estoy hablando de la primera iglesia. Yo estoy hablando de la iglesia primitiva. ¿Cuál era la mayor enseñanza? Ejemplo de conducta. Y esa es la iglesia que nosotros siempre miramos y queremos imitarla. Esa es la iglesia que nosotros anhelamos de vivir y ser. Es la primera iglesia. Entonces, todo lo que ellos están hablando aquí es una doctrina bíblica. Es una doctrina que agrada a Dios. De que nuestra conducta, cuando estamos aquí o cuando salimos por ahí, sea la misma. La conducta que agrada al Señor. Yo no puedo vivir dos cosas diferentes. Yo no puedo estar aquí hoy y después en el trabajo ser otra persona. Yo no puedo estar aquí hoy y con mi esposa, con mis hijos ser otra persona. Yo no puedo estar aquí hoy y en mi vida, en el día a día, tratar a las personas de manera que no agrada a Dios. Y tú dices, pastor, eso es muy difícil. Eso es la doctrina bíblica. Eso es la enseñanza que el Señor Jesús dio, que pasó a sus discípulos y que sus discípulos pasaron a sus discípulos. Enseñanza y conducta andaban juntas en el corazón de estos hombres. Ahora yo te pregunto, mi amado, y presta atención porque tenemos que ser bien sinceros. Hoy día, cuando nosotros vivimos en 2019, ¿será que el ejemplo de conducta todavía es valorizado, es valorado? ¿Será que todavía hoy día nosotros prestamos mucha atención en el ejemplo de conducta de otra persona? ¿Será que se valora hoy día más el ser que el hacer? Muchas veces no. En muchos lugares, carisma, talentos, dones, habilidades personales, el hacer cosas son calidades suficientes para decir que alguien es un modelo a ser seguido. Solo porque tiene carisma, solo porque tiene habilidades, solo porque tiene dones, solo porque tiene talentos, nosotros pensamos, está perfecto, la cosa más linda. Y yo te pregunto, ¿y la conducta? ¿Será que eso para nosotros hoy, en 2019, aquí en Naples, es importante o no? ¿O para nosotros es suficiente solo parecer o solo hacer? En aquella época, lo que más valorizaba a los discípulos y el propio Señor Jesús no era solo el hacer, era ser. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser siempre renovados en nuestro corazón. Amén, mi amado. El ejemplo es muy importante. Por eso Jesús estaba diciendo, no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que ellos predican. Los fariseos hasta podían predicar bonito o saber mucho, pero ellos no eran un modelo. Si el cristiano deja de practicar lo que él dice,
delante de Dios, ese cristiano está descalificado por su conducta. Pode hasta parecer muy bonito, pode hasta manejar bien todas las cosas de la iglesia o de la Biblia, saber hablar, pero cuando él deja de practicar lo que él dice, delante de Dios, él está ahora en ese momento descalificado. Entonces él tiene conocimiento o él tiene habilidad, pero no tiene autoridad. Él pierde la autoridad. Porque a autoridad delante de Dios es establecida por el ejemplo de conducta. Diga eso, autoridad establecida delante de Dios por el ejemplo de conducta. Por eso Pablo, que sabía mucho de la palabra de Dios y escribió las grandes revelaciones que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, él dijo así, 1 Corintios 9:27, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo, ¿qué de qué, mi amado? Descalificado. ¿Qué es la palabra descalificado? Yo puse en su boletín adoquimos, que significa no logra resistir a la prueba, no es aprobado cuando probado. O que Pablo está diciendo es assim, mira, depois que eu hablo, depois que eu predico, depois que eu ensino, quando todo isso sucede em minha vida, que Deus me deu essas oportunidades de falar com outra pessoa, eu agora vigilo muito bem minha conduta, para que eu não seja descalificado. Que hora, Pablo? Quando venga a prova e eu não resista. Quando venga a prova e eu não seja aprovado. Ele está dizendo, eu cuido muito bem para que depois eu não seja descalificado delante de Deus. Agora presta atenção. Suponga que Pablo hizo alguma coisa equivocada, pecou delante do Senhor, caiu em alguma área e agora estava descalificado. Vamos prestar atenção. Tu crees que en el momento que sucedió eso, tu crees que Pablo iba a perder todo el conocimiento bíblico que tiene? Iba a venir una amnesia y ahora todo lo que él conoció de Dios, de la palabra de Dios, se desapareció. ¿Tu crees que eso iba a suceder, mi amado? No. El conocimiento estaba ¿dónde? Dentro. ¿Tu crees que Pablo iba a perder la habilidad de traer una palabra de una prédica? ¿Tu crees que Pablo iba a perder la habilidad de lidiar con un grupo de edificación, con un grupo de pequeñas personas? ¿Tu crees que Pablo iba a perder la habilidad de ser un buen comunicador? ¿Tu crees que todo eso, la habilidad de enseñar algo, la habilidad de aconsejar, tú crees que él iba a perder todo eso? ¿Tú crees que es eso que él está hablando? Yo estoy descalificado y perdí todas esas cosas. No es eso que él está hablando. Lo que él está diciendo es, todo eso está aquí adentro, pero yo perdí el ejemplo. Yo no soy más modelo. Entonces, todo eso nosotros tenemos que entender, porque él está diciendo algo que nosotros hoy día tenemos que tener en nuestro corazón, que es un tema que necesita ser restaurado y renovado. Porque ele está dizendo assim, eu não quero ser habilidoso em algo del ministerio. E sendo muito habilidoso em algo del ministerio, ao mesmo tempo eu tenho uma conduta que não refleje a Cristo. Se eu sou muito habilidoso em las coisas del ministerio, a coisa mais linda em la iglesia, pero mi conduta não refleja a Cristo, ele está dizendo, eu não lo quero. Eu pateo, peleo com meu próprio corpo porque eu não quero passar por isso. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não quero substituir, em português, substituir el hacer por el ser. Eu não quero esse tipo de coisa. Então, aqui é o que nós temos que aprender. Quando uno vai a uma escola, quando uno vai a um seminário, é muito difícil, meu amado. Todo mundo que estude aqui, que tu vai encontrar uma classe sobre conduta, que tu vai encontrar uma classe sobre caráter. Tu não vai ter nenhuma dessas classes. No mundo de nós outros, o preparo é exclusivamente limitado a ser a pessoa apta ou a ser a pessoa capacitada para ensinar. Não há nada que te ensine a ser um modelo, um exemplo de conduta. Todo é hecho para que nós sejamos capacitados para depois trazer uma enseñanza. Então, que é o que nós temos que entender? Que é aquilo que eu estou falando hoje, meu amado? É que ser o discípulo do Senhor Jesus, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, é mais que solo ser ensinado, ou é mais que solo ensinar a outra gente. Isso é bueno, isso é importante. Pero depois de isso, a conduta, o modelo e o exemplo é o que habla mais alto, mais profundo, delante do coração de Deus. Me hago entender, meu amado? Tu está vivo aqui? Haga assim, tu irmão pergunta, tu está vivo aqui essa noite?
esse tema sempre foi muito importante para Deus. Então, presta atenção, vamos trazer para o dia de hoje. Tu me vês aqui hoje, adelante. Estou aqui com essa roupa mais bonita. Vê? Estou um pouquinho mais moderno, que minha esposa me está modernizando. ¿Viste? Coisa mais linda. Essa quantidade de luz aqui em cima de mim. Luz para trás, para adelante, luz para todos os lados. Todo mundo mirando a mim, tu dices, isso é o que eu sonho para minha vida. Para ser pastor é isso. Essa roupa bonita, salir no YouTube depois, 500 luzes prendidas em cima dele, esse é o sonho de minha vida, eu quero isso para minha vida. Déjame decirte uma coisa, irmão. Lo que eu estou fazendo aqui não tem nada que ver com ser. Eu estou agora haciendo, estou agora trabalhando e entregando uma palavra. Pero por detrás, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, eu tenho trabalho. Não sei se vocês sabem, eu trabalho. Eu não sou só pastor de aqui. Eu trabalho todos os dias da semana, igualito todos vocês. E eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter uma atenção em cada coisa que eu hago. E tu dices, ¿por quê, pastor? Para que eu não seja, ¿qué, meu amado? Descalificado. Em todo, em qualquer passo que eu tenho que dar. Porque se eu não sou assim, e hago alguma cosita equivocada, toda a congregação me mira e diz, piedra en él, não serve para nada. E vem todas as lutas que vocês conhecem. Lo que eu te quero fazer, pensar essa noite, meu amado, que não é estar aqui essa noite nesse púlpito, ou estar nessa plataforma, que tem que fazer-me falar de uma maneira diferente, parecer de uma maneira diferente, ou luzir de uma maneira diferente, e depois de aqui ser outra coisa. Se eu sou assim, isso não agrada o coração de Deus. Me hago entender, meu amado? É a mesma coisa com vocês. Se tu estás aqui, glória a Deus, aleluia para cá, paz del Senhor para allá, e toda essa coisa, pero quando sale dessa porta, palavras malas, palavras feias, gritos, peleas, coisas que não agradam a Deus, tu crees que Deus não vê isso? Deus vê todas as coisas. E eu pergunto, se eu tenho que pagar preço altíssimo, com cuidado de conduta, para que eu não seja descalificado, encontrado em falta, a igreja, meu amado. Será que a igreja não tem que fazer a mesma coisa? E essa é a confusão. É que nós pensamos que só o líder, só o pastor, só o que está no grupo é o que tem que ser exemplo perfeito. Não, meu amado. Todos nós deveríamos ser uma nação santa, pueblo de propriedade exclusiva de Deus todo o tempo delante do Senhor. Amém, meu amado? Agora, quando Deus nos dá uma plataforma de acesso a corações, por exemplo, isso aqui é uma plataforma de acesso a corações. Eu estou tendo o privilégio de falar a tu coração. É o mesmo que grupo de edificação. É o mesmo que ministro de alabança que vem aqui adelante e quer cantar, ou quer tocar alguma coisa, ou quer fazer qualquer coisa aqui. Ele também está tendo o privilégio para agora ter uma plataforma para ministrar a coração de outras pessoas. E eu te pergunto, se eu tenho que ter exemplo de conduta, será que todo mundo que aqui está em cima não necessita também ter o mesmo exemplo, meu irmão? Então, se algo passa comigo, não é que eu perdi a habilidade de predicar, a habilidade de ensinar, a habilidade de ser bom conselheiro, porque tudo isso vai estar aí adentro. Lo que sim eu vou perder e perco é o exemplo. Quando cantante aqui de los hermanos, ou os ministros de alabança que não são cantantes, são adoradores que devem adorar a Deus em espírito e em verdade, les passa algo. Tu crees que eles perderam a habilidade de cantar, perderam a voz, não sabem entrar no tono, não estão afinados mais como deveriam? Tu crees que perderam toda a habilidade de tocar uma guitarra? Não. Que é o que perderam? O modelo, a conduta, o exemplo. E esse tipo de coisa é o que traz muita herida e muita confusão, e muitas pessoas sofrem, pero para Deus é tema muito importante, e é tema que é importante no passado, é tema que é importante hoje, e é tema que vai ser importante no futuro, porque é fundamento que não há negociação. Porque se nós queremos a presença aprovadora de Deus, nós necessitamos juntar a enseñança com a conduta. Amém, meu amado? Quem quer aqui a aprovação de Deus em todo o que hace? Diga assim, enseñança e conduta juntos. Eu quero tratar e seguir tratando do exemplo de Moisés. Semana passada, nós falamos pouco de Moisés, no princípio da caminhada, quando Moisés nasceu no Egipto.
Foi criada com duas mentalidades, uno para ser el mayor en Egipto, otro para ser un hombre de Dios, porque él era adoptado por la hija de Faraón, y la otra mitad tenía su mamá, y su mamá siempre le enseñó a ser un hombre de Dios. Si tú no has escuchado, escucha la palabra de la semana pasada. Pero el tema es que Moisés fue un hombre muy trabajado por Dios en su carácter, demasiadamente trabajado. Tanto que más adelante dice que Moisés se transformó en un hombre manso. Entonces, ese hombre fue trabajado para ser un hombre de Dios y no solo hacer la obra de Dios. Él tenía que ser. Y Dios entonces ahora lo agarra por la mano y va a trabajar con Moisés para que él pueda ser un hombre que agrada al corazón del propio Dios. Nosotros vimos la semana pasada que Moisés un día llegó a matar a un egipcio. ¿Matar es una cosa que agrada a Dios o no, mi amado? No. Pero él lo hizo. Después que lo hizo, escondió el cuerpo en la arena. Nosotros sabemos que Dios lo perdonó. Dios no solo lo perdonó, como le dio la obra para sacar su pueblo del Egipto. Dios dio la oportunidad, compartió con Moisés sus planes y su obra. Por eso al principio él tiene que decir a Moisés, quita la sandalia de tus pies, Moisés, porque de aquí para adelante, si tú quieres andar conmigo, la tierra es santa. Quien manda soy yo, tú tienes que obedecer. Pero ese hombre empieza un proceso de caminar con Dios. Saca el pueblo del Egipto, va a pasar ahora un tiempo ahí en el desierto y Dios le va a dar a Moisés los 10 mandamientos, que todo mundo de nosotros ya ha escuchado eso alguna vez, 10 mandamientos. Dios le da a él los 10 mandamientos. Moisés sobrevive ahora toda la primera generación de los padres que salieron del Egipto, toda esa generación que murmura mañana, tarde y noche. Moisés con 80 años, una cantidad de gente que murmura todo el tiempo, y él va lidiando y trabajando, intercediendo delante de Dios, para que ellos pudiesen agradar el corazón de Dios. El hecho que esa gente no paraba de murmurar. Entonces Dios dijo, toda esa generación no va a entrar en la tierra prometida, sino solo la segunda generación. Pasa el tiempo, mi amado. Y Moisés ahora convive con los hijos de la primera generación. Los hijos. Y los hijos hacen igualito los padres. Murmuran mañana, tarde y noche. Entonces entienda, mi amado, si tú murmuras mucho y reclamas mucho y haces mucho de ese tipo de cosas, los hijos están aprendiendo contigo. Y esa segunda generación murmuraba igualito la primera generación. ¿Cuál es la diferencia? Moisés ahora no tiene más 80. Moisés ahora tiene 120 años más. 120 años más, no, 120 años de edad. Tiene 40 años más. Ese hombre está más experimentado, no es más el niño que salió allá del Egipto. Ya está mucho más caminado con Dios. Moisés es un padre de una cantidad, de una multitud de gente. Ese hombre es más modelo, es más ejemplo para todo el mundo que le está mirando. Y llega un momento que pasando por tantas cosas, Moisés está frustrado con esa segunda generación. Él está cansado de escuchar las mismas murmuraciones y Moisés se equivoca. Moisés ahora, con 120 ahí, casi para entrar en la tierra prometida, perdió la paciencia. Perdió la paciencia. Dios le había dicho para que él tuviera que hablar a la piedra para dar agua, y en vez de hablar a la piedra, él golpeó la piedra con su cayado, con su vara, 2 veces. Y cuando él hace eso, él está ahora nervioso, está frustrado, está pecando por causa del pecado de otra gente. Y yo ya enseñé a esa iglesia y voy a seguir enseñando. La cosa que tú tienes que tener más cuidado es para que tú no peques con el pecado de otra gente. Moisés está pecando porque ele está frustrado com todo mundo que está reclamando. Se frustra. E que é o que sucede? Ele está nervosito, perdeu o controle, se descontrolou, le pega a pedra e quizás ele pense, não, você não tem nenhum problema. Essa coisa de ser um exemplo, essa coisa de ter uma conduta, isso não é problema. Já estou quase entrando na terra prometida, estou com 120 anos, Deus não vai fazer nada, eu sou um homem de Deus, nada vai passar. Golpeou a pedra 2 vezes, quedou nervioso. Deus deixa que a pedra saque água. Saca algo de la piedra. Pero a la hora llama a Moisés y Aarón y dije, mira, ustedes dos, venga por aquí por favor que quiero conversar con ustedes.
E quando Deus los llama, dice assim: como ustedes dos não foram ejemplo, como ustedes não foram modelo delante de los hijos de Israel, não foram, ustedes não me santificaram. Eu quero dizer uma coisa a ustedes dos não vão entrar em la terra prometida. Agora eu te pergunto, que é não entrar em la terra prometida para Moisés? É pouca coisa, meu amado. Isso é a vida inteira desse homem. A Bíblia diz que esse homem deixou o Egipto por lo que ele estava prometido. Allá adelante, mete la pata, como nós falamos bem um cubanês aqui em Naples, porque perdeu a paciência. Mira o que diz Salmos 106:32. Junto a las aguas de Meribá, hicieron enojar al Senhor, e a Moisés le fue, ¿qué, mi amado? Mal, por culpa de quem? De ellos, pues lo sacaron de quicio, y él habló como, mi amado, sin pensar lo que decía. Eu te vou fazer uma pergunta, tu não diga a nadie. Tu alguma vez já hablaste sin pensar lo que decía, mi amado? Já existe algumas vezes? E nós pensamos, temos o direito de hacerlo, não há nenhum problema. Puedo hablar sin pensar, puedo hacer el show que sea, e Deus vai perdonar, nada vai passar. Não é assim. Há as consequências. Moisés nunca mais, se tu conheces a Bíblia, nunca mais iba a olvidar desse dia. De aqui para adelante, várias vezes na Bíblia, Deus vai chamar a Moisés e vai dizer, assim como tu hiciste allá em las aguas de Meribá, eu estou só recordando para que tu não te olvide, tu não vas entrar. E várias vezes ele tem que estar escutando isso outra vez. Que é o que eu te quero ensinar? Presta atenção, meu amado. Porque há momentos que Deus permite que nós outros passemos assim por situações onde nos equivocamos, Ele nos perdona, herimos a roca, sale água e Deus permite porque estamos ao princípio da caminhada, princípio da conversão. Em los primeiros dias aí de ser um niño que não entende muito as coisas e Deus meio que deixa passar e eu te vou a bendecir. Pero vai passando o tempo, nossa relação com Deus vai cambiando. Nós outros não somos mais niños. Tu não eres uno que não sabe nada mais. Agora tu sabes mais. É o que está passando com Moisés. Moisés sabe muito mais de lo que sabia antes. E Moisés é muito mais exemplo para hijos que antes. Quando tu eres um papá, quando tu eres uma mamá, tu tens que entender que é uma nova etapa que Deus te coloca, meu amado. Não é a mesma que tu eras um adolescente antes. Agora tu tens hijos, ou hijos espirituais, e Deus espera de ti uma conduta diferente. Porque há um momento, meu amado, que Deus vai dizer, como dijo Moisés, mira Moisés, agora tu não vai nem tocar a roca, agora tu vas solo falar. ¿Por que cambiou, meu amado? Porque cambiou a estação. Moisés está muito mais allá adelante, meu amado, é outro tempo. Diga isso, quando cambia a estação, quando cambia o tempo, minha conduta deve ser diferente. É assim, nós outros estamos saindo do verano, vamos começar o outono, vamos entrar no inverno. Sua conduta vai ser diferente, tu vai cambiar o tipo de roupa, para que tu pueda adaptar a novo momento. A vida de nós outros é a mesma coisa. Então, com o tempo, quando vai passando e vamos caminhando com Deus, meu amado, nós outros não temos muito mais, às vezes, o direito de falar sem pensar. Me hago entender, meu amado? Nós temos que pensar 2, 3, 4, 5 vezes e analisar. Quando passam os anos, Moisés agora está com 120 e já está com pouca paciência. Às vezes tu te pões com pouca paciência, ou eu me pongo com pouca paciência, e nós outras vezes perdemos o controle. Eu te quero dizer que isso não é justificativa delante de Deus para dizer, não, isso foi culpa de eles. E Deus vai dizer, exatamente, por culpa de eles, te foi mal a ti, Moisés. Porque isso é o que está dizendo aqui. E a Moisés lhe foi mal, por culpa de quem? De eles. Então, a caminhada, Deus vai trabalhando e vai tratando comigo e contigo para que nossa maneira de ser, nossa conduta, seja transformada. Tempos atrás, quando Moisés saiu com esse povo do Egito e estava no deserto, anos atrás, 40 anos atrás, Deus já estava trabalhando no caráter de Moisés para que a maneira de ser de Moisés pudesse ser agradável a Deus. E estes anos atrás, Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos. E eu quero ver hoje os princípios que estavam nesse momento
para aplicar em minha vida e em sua vida, para que nós outros podamos ter uma conduta que agrada a Deus e ver como Deus, que é Padre, tratou seu filho Moisés para corrigir lo que ele necessitava ser corrigido. Então, o que eu quero concentrar-me hoje não é em los 10 mandamentos, não é nada dessas coisas. O que eu quero que tu ponga os lentes para ver a palavra de hoje é como o Padre Deus tratou seu filho Moisés para levar esse homem a ser um homem que tivesse um coração que agrada ao Senhor. Tu queres receber isso, meu amado? Está vivo aqui? Moisés vai receber os 10 mandamentos. Isso está em Éxodo 32:15. Moisés volvió entonces del monte. Subió en el monte Sinaí. E quando ele está aí, Moisés passa allá em cima 40 dias e 40 noites. Não comeu nem bebió. Está em ayuno, está em oração. E isso está delante da presença de Deus. Chega um momento que ele tem que bajar. Moisés volvió entonces del monte. Quando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de ¿quién, mi amado? ¿De quién? Entonces las tablas eran obra de Dios. Y lo que estaba escrito también era algo que Dios había hecho. Moisés está em cima e recebe de Deus essas 2 coisas. Las tablas escritas, 2 de ellas. Quando Josué, que era el siervo de Moisés, oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió, lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones. O sea, ahí no hubo ninguna lucha, ninguna guerra, ellos están celebrando y cantando. Es otra cosa. Quando Moisés se acercou ao campamento e viu o bezerro e as danças, ardió em quê, meu amado? Em ira. E arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas como, meu amado, pedazos al pie del monte. Presta atenção, meu amado. Esse homem já foi perdonado allá que matou um egípcio. Está caminhando com Deus. Sube agora 40 dias e 40 noites em la presença do Senhor. Recebe de Deus, meu amado, as tablas de la aliança de Deus com Israel. Nós chamamos de los 10 mandamentos, pero eso eram as tablas de aliança. Eu te pergunto, qual valor que tinha nessas tablas que Moisés estava barrando com elas? Tu crê que isso valia muito ou não valia muito, meu amado? O que tu crê? Valia muito ou não? Tu imagina que isso não se hubiera quebrado, que isso estuviera aí inteirito hasta hoje. A versão original de los 10 mandamentos, escritas por Deus com a mão de Deus, e nós outros tuviéramos hoje dia em um museu. Quantas pessoas tu crê que vão querer ver isso, meu amado? O mundo inteiro. Nós outros fomos em França a ver como se chama a mulher essa, o quadro esse que não logramos ver, a Mona Lisa que está não sei onde, o museu aí do Louvre. Se tu vê a quantidade de gente para ver a foto da mulher essa, de la Mona Lisa, só havia gente, parecia hormiga, para todos os lados havia gente. E nós outros não podíamos entrar, porque estavam de greve, de huelga, e allá em França também há huelga, meu amado, igualito todos os outros países. E nós outros não entramos, e graças a Deus foi bueno que não tivemos que entrar. Pero, meu amado, se tu viesse a versão de los 10 mandamentos, que Moisés rompeu isso a pedaço, ia ser mais famoso, meu amado, que qualquer Mona Lisa da vida. O mundo inteiro ia aí ver. E Moisés está barrando com essas coisas que valem muito. Tu tienes, meu amado, um telefone celular, esse é qualquer um que tu tienes, ou qualquer cosita que a ti é a coisa mais importante do mundo. Como tu carga essa cosita, meu amado? Como tu carga essa cosita? Capita por allá, capita por acá, proteção de todos os lados, e lo carga como se fuera uma barrita de ouro para que não se rompa. Quando temos algo de muito valor em las manos, nós cargamos com muito mais cuidado. Há coisas que nós não importamos muito e cargamos com menos valor. Moisés está barrando com as 2 tablas, meu amado, escritas, obras de Deus e escritas por el dedo de Deus. Que é o que sucede? Como será que tu barrarias de esse monte com essas tablas em la mano? Qual seria a sua atenção com isso? Tu teria muita atenção com isso, muito cuidado ou não, meu amado? Moisés barra. Quando baja del monte, não é que Moisés se descuidou, não é que Moisés tropeçou, não é que ele deixou cair,
Moisés agarra las 2 tablas y de tanta ira, coge ellas y las hace, ¿qué, mi amado? ¡Pay! Lo hace en pedazos. Las destroza completamente. Ahí está diciendo que estaba ardido en ira, muriendo de rabia. ¿Por qué Moisés está con mucha rabia? Porque él está delante de un pueblo que acaba de salir del Egipto. Acaba de pasar por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, ha visto tantas cosas que Dios ha hecho. Pouco tempo depois estão adorando um bezerro de ouro. Deus pagando um preço altíssimo por la vida de ellos, Moisés pagando um preço altíssimo por la vida de ellos, e o povo não demonstra nenhum compromisso, não tem compromisso com absolutamente nada, não demonstra nenhuma gratitud, e Moisés perdeu a paciência. Quando ele perde a paciência, ele corre todo isso e rompe. Eu te pergunto, como tu crees que quedou o coração de Deus? Tu crees que Deus se puso contento com essa situação? Deus não se puso contento. Eu te pergunto, Deus perdonou a Moisés? Sim ou não, meu amado? Sim, Deus perdonou a Moisés. Deus vai dar um renovo, uma nova oportunidade para que Moisés pueda recomeçar? Sim, vai dar. Como deu outras vezes. Quando ele matou o egípcio, Deus lhe deu outra oportunidade. Agora está com as tablas em la mano, Deus lhe está dando outra oportunidade. Aarón, o hermano de Moisés, que é o que recorre o ouro e hace um bezerro de ouro para que a gente adora, Deus lhe dá outra oportunidade a esse homem, porque Deus permite que esse homem, que hizo essa coisa malíssima, fuera o primeiro sumo sacerdote. Deus vai dando novas oportunidades. Já hablamos de Davi. Davi aqui uma vez pecou, adulterou com Betsabé e depois mandou matar o marido. Hizo 2 coisas terríveis e Deus lo perdonou. Porque quando mandou o profeta, ele disse, tu estás perdonado. Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Deus le perdonou. E não só isso, le deu a oportunidade de ser um dos líderes, ou el líder de la igreja. Então, nós não estamos falando aqui de que servimos um Deus que nos dá um novo começo, nos dá um renovo, nos dá a oportunidade de começar outra vez. Nós não estamos falando disso porque isso é muito claro na Bíblia. Amém, meu amado? Tu está aqui comigo? O que eu te quero dizer é que esse Deus, que muitas vezes nós nos equivocamos e hacemos mal as coisas, e tu sabes os erros que tu hiciste em tu passado, é o Deus que nos dá a segunda, terceira, quarta, quinta chance. Pero eu te quero ensinar essa noite que Deus trabalha por princípios. E todos nós vamos passar por princípios que Moisés teve que passar por eles. Então, Deus vai invitar a Moisés a passar por uma nova oportunidade. Moisés vai reviver uma oportunidade que Deus lhe vai dar, segundo chance. Pero agora é da maneira de Deus. Deus está dando para nós outros aqui, muitos de nós outros, segundo chance, terceiro chance, quarto chance. E às vezes nós outros não prestamos atenção de que esses chances são preciosos. Estar aqui essa noite, tu não estás aqui por acaso, por si acaso, é um chance que Deus nos está dando de acercar-nos a Ele mientras temos anos de vida. E Deus quer que minha conduta e sua conduta seja uma conduta agradável a Deus. Então, quando Deus viu isso de Moisés, Deus está dando o privilégio de Moisés de passar por tudo isso, e Moisés rompe as 2 tablas. Deus que é Padre necessita agora tratar com Moisés. E Deus que é Padre trata contigo e trata comigo. E que é o que Deus vai fazer com Moisés? Deus agora vai mandar Moisés subir outra vez. E Moisés vai ter que fazer tudo de novo, para que ele possa aprender a agradar a Deus. Muitas vezes na vida nós vamos sendo de nossa maneira. Aí adelante decimos, Deus, já hice, me bendiga. Eu decido casar, eu hago o invento, depois, Senhor, bendiga aí meu matrimônio porque já me casei. Eu elijo a novia que eu quero. Digo, Senhor, bendiga aí esse noviazgo porque já decidi, aí me bendiga. Eu te quero dizer que Deus não trabalha dessa maneira. O que Deus quer é que nós podamos, de antemano, perguntar qual é sua vontade, para que podamos entrar em um caminho que agrada ao Senhor e obedecer ao Senhor. Pero porque nós nos equivocamos, às vezes cosechamos as consequências. Pero o que estou dizendo é que Deus nos dá segundo chance, pero esse segundo chance é de la maneira de Deus, não de nossa maneira. Tu estás aqui, meu amado? Então, Deus vai dar a segunda oportunidade de Moisés subir no monte Sinaí e receber outra vez os 10 mandamentos. E presta atenção, Éxodo 34. Nós leímos Éxodo 32. Agora tu estás 34, versículo 1. O Senhor lhe dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste.
Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte ahí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró las 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas en el monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Vamos a aprender princípios para corregir el ejemplo de conducta. Moisés se equivocou em sua conduta. Isso é o que não agradava a Deus quando barrou. Agora Deus lo vai corrigir para que ele haga bem. Primeira coisa, escreva em seu boletim. Deus responsabiliza a Moisés por lo que havia sucedido. Deus responsabiliza a Moisés por lo que havia sucedido. El versículo 1 está diciendo, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que tú, Moisés, rompiste. Que tú, Moisés, partiste. O que Deus está dizendo, minha amada, é assim, mira, Moisés, déjame conversar contigo, ou hermanos que estão aqui sentados essa noite em la igreja. Ele está dizendo assim, Moisés, eu te dou uma nova oportunidade. Pero todo vai começar, Moisés, todo começa com a necessidade de que tu reconozca su erro. Essas tablas, que agora tu vas a ter que subir com elas, tu vas a ter que hacerlas, porque tu las rompiste, Moisés. Isso é muito importante nós entendermos que isso é um caminho que Deus nos ajuda a corrigir o exemplo de conduta. Porque muitas vezes, minha amada, nós vivimos quizás dentro de um hogar, em um matrimônio, e o matrimônio não anda bem. E quando uno sienta a conversar, uno coloca a culpa en el outro. A esposa culpa o marido culpa a esposa, uno culpa al outro. E quando uno culpa al outro, é dizendo assim, nadie tiene culpa en eso. Lo que Deus estava dizendo a Moisés é assim, mira Moisés, mientras tú no reconozcas que tú rompiste, nosotros no podemos entrar em um renovo, em uma restauração. Às vezes tú te equivocaste, meu amado, com sua família, com sua esposa, com seu esposo, com uma pessoa que tu ama, com uma pessoa que tu queres. E quando isso sucede, se nós queremos fazer um caminho de restauração, nós temos que ser responsáveis, em primeiro lugar, por nossos próprios erros. Às vezes vivimos um problema com os filhos, e os padres culpam a los hijos, ou os padres culpam a todo mundo é culpável, menos nós outros. E esse lugar, esse coração não chega a lugar nenhum. A vezes um jovem que tem toda a capacitação de ser fuerte, a palavra de Deus habita em vosotros e ustedes têm todo o direito de vencer o maligno, em vez de viver essa vida, a vezes o jovem cai em tentação, entra por caminhos que não agradam a Deus e depois diz, não, a culpa não foi minha, é porque a culpa foi de meu amigo, a culpa foi de minha amiga, não, isso foi a situação, pastor. Não, meu amado, não é a situação, eres tu que querias estar nessa situação. E eres tu que não saliste dessa situação. Por isso caíste nesse pecado. Porque José del Egipto, quando era tentado manhã, tarde e noite por la mujer de Potifar, ele dijo, eu não vou pecar contra o Senhor. Então, nós não temos excusas, porque temos homens e mulheres de Deus que tinham todo para ser o que era equivocado e disseram, não lo vou fazer, porque eu tenho um exemplo de conduta e não quero fazer isso contra meu Senhor. Me hago entender, meu amado? Pero a vezes nós culpamos a todo mundo, a todas as situações, isso foi por causa de isso, pastor. Pero esse coração não chega a lugar nenhum. Para que Deus possa fazer algo em minha vida e em sua vida, meu amado, para que Deus possa cambiar minha vida e sua vida, nós temos que reconhecer nosso 100%. Amém? Suponga que eu tenho um tema com a Lana, e nós estamos peleando, e aí estamos aí, não, eu tenho 35%, tu tens 40 e tanto por cento, não, eu tenho 51%, tu tens 49% de culpa, isso não leva a lugar nenhum. Se minha quantidade são 49%, daí é 51%, os 49% são mi 100%. E isso é o que eu tenho que tratar em meu coração. Amém, meu amado? Todo esse tema de transferir e dizer, não tenho nada a ver, desde o Edém é assim. Porque quando Adão e Eva pecaram,
y Dios va a pedir cuentas a Adán. Él dice, no, la culpa no es mía, la culpa es tuya, Dios, y de la mujer que tú me diste. Porque fue la mujer que tú me diste que me metió ese problema. Entonces, en primer lugar, si tú no hubieras puesto a esa mujer en mi vida, yo no tendría pecado. Entonces, el problema es tuyo, Dios, y de esa mujer que no sirve para nada. Cuando Dios va a decir, hablar con la mujer, dice, Eva, ¿qué es lo que pasó? Él dice, no, yo no, el diablo, culpa del diablo, la serpiente. Entonces, es culpa de Dios, culpa del otro, culpa del diablo, pero mi culpa, ninguna. Eso es un malo que el ser humano tiene adentro del corazón. Y cuando nosotros pecamos, mi hermano, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros perdemos la conducta, lo que nosotros estamos haciendo es lo que Moisés hizo, quebrando las tablas de la ley. Todo lo que Moisés hizo, hoy tú no vas a hacer físicamente porque no hay las tablas, pero cuando nos portamos de igual manera, tú estás rompiendo igualmente las tablas de la ley del Señor. Y lo que Dios dijo a Moisés es lo que Él dice a mí, reconozca que tú rompiste también las tablas delante de mí. Amén, mi amado. ¿Está firme aquí? ¿Está vivo todavía? Punto 2. Si yo quiero ser restaurado en mi conducta, escuchar de Dios y ser enseñado en las mismas cosas de antes. En las mismas cosas de antes. Labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste, Moisés. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaban escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte del Sinaí y presentarte ahí ante mí. Escuchar y ser enseñado en las mismas cosas que antes. Moisés, ¿tú fuiste perdonado? Sí. Pero no hay como salir, evadir, no hay como esconder, no hay como esquivarse de las consecuencias. Nosotros vamos a tener que lidiar, Moisés, tú conmigo. Y ese Padre Dios, tratando con su hijo Moisés, está diciendo así, sabe dónde tú equivocaste, tú sabías que no podía, ya sabe los mandamientos, ya sabe la palabra, ya sabe todo, y hiciste equivocado, perfecto. No hay otra versión, no hay otra palabra, no hay otra enseñanza. Siéntate aquí, Moisés, y tú vas a escuchar otra vez y ser enseñado igualito las mismas cosas que yo te dije antes. ¿Por qué eso es importante, mi amado? Porque a veces pasamos por lucha y nosotros queremos irnos. Voy a salir de esa iglesia, voy para otra iglesia para ver si abre una cosa que me gusta. Voy para otro lado para ver si abre una cosa que me gusta. Y nosotros nunca tratamos el problema. El error sigue. El corazón sigue. Y lo que Dios está diciendo es, el día que tú pares todo y quieres enfrentarme, lo que yo voy a hacer contigo, Moisés, es agarrarte por la mano y enseñar las mismas cosas que tú ya sabías. Y Dios está diciendo a él, mira, va a ser la misma cosa que ya estaba escrito. No va a ser nada diferente. Y tú no tienes cómo salir de eso. ¿Por qué, Dios, tú estás haciendo así? Porque Moisés fue reprobado y necesitaba ahora ser aprobado. En la clase, en las escuelas, si tú caminas muy bien el año entero, la cosa más linda, y en el último semestre mete la pata, es reprobado, no sale bien en nada, ¿qué cantidad del año tú tienes que repetir, mi amado? ¿El año qué? Entero. Tú dices, no, eso no es justo. Fue solo el último semestre que metí la pata. Sí, mi amado. Pero metiste la pata de una manera tal que estás reprobado. Y tú vas a tener que volver el año entero para que pueda ahora volver a hacer y no tener que repetir los mismos errores. Lo que Dios está haciendo con Moisés es la misma cosa. No, pero no, Dios, yo me equivoqué solo una cosita. Perfecto, cosita muy importante, tú te equivocaste. Vamos a volver el camino entero. Y vamos a empezar de nuevo. Tú vas a repetir todo ahora, Moisés, y vamos a certificar de que tú hagas todo ahora de manera correcta. ¿Tú me estás entendiendo, mi hermano? Entonces Moisés tuvo un tratamiento diferente de Dios. La primera cosa, Moisés estaba allá en el monte y recibió las tablas en su mano. Cosa más linda, obras de Dios escritas por el dedo de Dios. Ahora Dios dice, Moisés, listo para empezar otra vez el camino de vuelta sin Dios. Perfecto, ahora tú labras las 2 tablas. Yo no voy a hacer. Busca las tablas y hágalas tú. Tú vas a tener que hacerlas. Es diferente, mi amado. Una cosa es solo bajar del monte Sinaí con las tablas en la mano. La otra cosa es tú subir con esas 2 tablas de piedra en las manos. Y ese hombre tuvo que subir el monte otra vez. Tú puedes pensar, no, pastor, una cosa sencilla, subir el monte Sinaí.
Para que tú entiendas lo que es el monte Sinaí, yo pedí a los hermanos para tener unas fotos aquí. ¿Tú tienes las fotos de ese monte suave, por favor? Mira la cosita que Moisés tuvo que subir otra vez. 2.285 metros de altura. La próxima, por favor. Mira ahí, mi hermano. Hay otra. Essas são todas as montanhas que há aí. Turismo aí hoje dia é mais fácil porque há todo preparado para que o turista possa subir, agarrando por aqui, agarrando por allá, que na época não havia nada. Deus disse a Moisés, agora tu mesmo vai subir solito. E eu não te vou dar tabla nenhuma. Tu vas labrar as tablas e agora tu vas correr as tablas e tu vas subir todo de volta. E esse homem agora tem que subir com as tablas em las manos. E antes só havia bajado. Moisés agora tem que passar outra vez os mesmos 40 dias, os mesmos 40 noites, sem comer e sem beber. Ayuno outra vez. Moisés agora tem que ouvir todo o que Deus havia falado por 40 dias e 40 noites. A mesma coisa que Deus havia dito antes. E Moisés agora vuelve com as mesmas cositas escritas em las tablas. Não sei se tu entendes o que Deus está fazendo. Porque às vezes nós pecamos, nós nos equivocamos, nós hacemos as coisas equivocadas. E nós pensamos, não há disciplina, não há nada, eu meto a pata, eu hago o que quero e Deus me perdona, já que Deus me perdonou, toda a coisa mais linda e não há consequência. Eu te quero dizer que não é assim. Eu te quero dizer que Deus tem um processo de tratamento para que o exemplo, para que a conduta de agora adelante seja diferente. Tu recebes isso, meu amado? Tu estás vivo aqui, meu amado? Davi, quando pecou, ele foi perdonado. Mas quando ele foi perdonado, o mesmo profeta que lhe disse, tu pecado foi perdonado, também lhe disse, déjame só avisar-te uma coisa, de aqui para adelante, a espada não vai apartar de sua casa. E a mesma coisa que tu hiciste com a mulher de Urias, vai nascer com todas tus concubinas delante de ti. E todo Israel vai ver o que sucedeu. Davi foi perdonado? Foi. Mas as consequências, não. Uno não pode julgar com Deus, meu amado. Uno tem que ter temor do Senhor. Quando Deus deu essa palavra a Davi, passaram 11 anos antes que Absalão, seu filho, começasse a acostar-se com as concubinas de frente ao palácio. E Davi podia pensar, 11 anos, Deus já se olvidou. Deus nem se recordou, que bueno, glória a Deus. Não, glória a Deus não, meu amado. Passaram 11 anos, mas Deus havia dito uma palavra dizendo, isso não vai quedar assim. Tantos textos na palavra de Deus, nós outros vemos que somos perdonados, pero há as consequências. Saulo perseguia a igreja. Saulo se transformou em apóstolo Pablo. Foi perdonado de seus pecados. O Senhor Jesus encontrou com ele em la carretera, en el camino, e dijo, tu eres um vaso elegido, Senhor, Senhor, e todo isso. Jesus manda el profeta Ananías orar por ele. E esse mesmo Jesus que lo perdonou, esse mesmo Jesus que lo ama, esse mesmo Jesus que lo chamou, esse mesmo Jesus que deu o segundo chance a Saulo, usa Ananias para dizer, pero mira, só aclara uma cosita com Saulo. Já diga agora desde o princípio, que ele vai aprender a sofrer, irá padecer por causa de meu nome. E tu não vas a ver um homem de Deus que passou tanto naufrágio, tanto azote, tantas coisas, passou por tantas lutas como Saulo. Por quê, meu amado? Porque Jesus estava dizendo, tu sembraste, agora também tu vas cosechar. Então, o que é o que eu tenho que aprender, meu amado? Conduta, exemplo. É uma coisa que Deus leva muito em sério. E muitas vezes a gente pensa assim, Deus me perdonou, todo mundo tem que perdonar-me e não há consequência nenhuma. Imagina um ladrão, uma pessoa que trabalha em uma empresa. Há um empregado que está trabalhando em uma empresa e esse empregado rouba a empresa, leva alguma coisa escondida e as câmeras gravam tudo. Mas esse empregado está arrependido, vê que pecou contra o Senhor, faz uma oração em sua casa, diz, Senhor, perdona-me, Deus lhe perdona. Ele volta o outro dia ao trabalho e o jefe diz, mira, miramos as câmeras, vimos que tu roubaste isso, a partir de hoje, para fora, te estamos botando da empresa. Esse homem mira o jefe e diz assim, mira, tu eres um ignorante, jefe. Tu eres um tonto, tu não sabes nada. Deus me ha perdonado e também tu tens que perdonar-me. E o jefe mira e disse assim, mira, se tu problema é com Deus, te perdonou, muito bem, pero há consequências. Aqui tu não trabalhas mais, porque perdiste a confiança. São duas coisas diferentes. Tu me hago entender, meu amado?
A veces nosotros éramos casados ou somos casados, o passado era uma conduta que desagrada a Deus, palavras malas, griterias, ofensas e todo isso. Deus nos perdona, que lindo. Deus nos restaura, amém. Pero hay las consequências e uno tem que saber lidar com essas consequências e não volver a hacer essas coisas, porque Deus quer restaurar-nos 100%. Pero Deus não quer um povo que siga haciendo a mesma coisa que hacía antes. Me hago entender, mi amado? O caminho de Deus é um caminho diferente. É um caminho de restauração. E é exatamente o que ele está haciendo com Moisés. Moisés, eu te vou ensinar um novo caminho de ser restaurado. E Deus quer fazer isso comigo e contigo. Amém, meu amado? Eu não estou falando só a pessoas aqui que necessitam ser restauradas, mas estou falando também com pessoas aqui que vão ser usadas por Deus para restaurar outras vidas. E quando Deus te use para restaurar outras vidas, nós temos que saber os caminhos que Deus conduz, como Deus hace para que nós podemos cooperar com Deus. Amém, meu amado? Ponto 3. Como uno vai recuperando esse exemplo de conduta? Praticar a restituição. Praticar a restituição. Deus dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra, semejantes a las primeras que rompiste. Lo que Deus está dizendo assim, mira Moisés, tu rompiste mis 2 tablas. La que eu te di, tu rompiste. ¿Quer empezar outra vez comigo, Moisés? Dice, sim, Senhor, eu quero segundo chance. Perfeito, tu tienes que restabelecer o daño que tu me hiciste. Agora tu vas ter que fazer, en essa outra oportunidade que estou dando, tu vas ter que reparar o daño que tu hiciste. Agora tu vá e hagas lo correto. E restituya-me de lo que tu hiciste. Restituição. No Novo Testamento há a história de Zaqueu, que cantamos aqui, como Zaqueu, eu quero subir a lo mais alto que pueda eu. ¿Solo para quê? Solo para verte, mirar hacia ti e chamar sua atenção hacia mim. Necesito de ti, Senhor, necesito de ti, mi Padre. Soy pequeño, Senhor. Dame de tu paz, dejo todo para seguirte. E ele clama dizendo, entra em minha casa, entra em minha vida, cambia toda a estrutura, cambia toda a minha vida, haga o que tu quieras, Senhor. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e ele sente a presença de Deus, ele sente o cambio que é Deus entrando em sua história, a primeira coisa que esse homem disse assim, Senhor Jesus, a qualquer um que eu he roubado, eu vou restituir 4 vezes mais do que eu roubei. E Jesus disse, glória a Deus, porque essa noite entrou salvação nessa casa, restituição. Uno não pode ir haciendo o que quiera e depois não restituir, não pedir perdão, que dar como se fuera nada lo que nós hicimos. En el mundo espiritual não funciona barrer as coisas para debaixo da alfombra. Há essa expressão em espanhol, meu amado? Ou não? Em português é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Em espanhol é varrer o sujo para debaixo de quê? Del tapete ou da alfombra. No mundo espiritual isso não funciona, meu amado. Isso não é assim. Porque Deus está dizendo, não, Moisés, tranquilo, não é problema, rompiste essa, não importa nada, tranquilo, deixa essa, era vieja essa pedra mesmo, vamos, eu te dou outra. Deus não está fazendo isso. Deus está dizendo, não, vamos fazer o caminho de regresso como deve ser. Coge o telefone e chama e pida perdão. A tua esposa, a tu hijo, a tus parientes, a la persona que tu hiciste um daño. Restituya lo que tu tienes que hacer. Nós não podemos seguir, meu amado, pensando que não pecamos contra Deus e não passou nada. Quando o hijo pródigo regressou a seu papá, a primeira coisa que ele disse é assim, é pecado contra Deus e contra ti. Restituição. Tu recebes isso, meu amado? Para terminar, todo esse processo, Moisés tuvo que volver a la essência del propósito de Deus. Volver a la essência del propósito de Deus. Moisés completa essa missão de los 10 mandamentos por la segunda vez. Pero essa vez Moisés baja hasta el final, sem enojar-se, sem romper nada. E ele hace lo que ele deveria haber hecho desde el principio. Declarar la palavra que Deus lhe havia dicho. Decir toda a palavra que Deus lhe havia dicho. Moisés agora baja del monte e vuelve a la essência de onde nunca deveria haber salido, que é agradar ao Senhor.
Muitas vezes nós salimos de um lugar que desagradamos a Deus. Passamos por lutas, vivimos momentos difíceis. Lo que Deus te quer agarrar por la mano, mi amado, é volver-te a ti, a uma essência de volver a agradar a Deus, a propósito de Deus. Por isso tu estás aqui essa noite. Amém? Moisés agora vuelve e ele hace todo hasta el final lo que deveria haber hecho desde o princípio, anuncia a palavra. Éxodo 34, 27. El Senhor le dijo a Moisés: pon estas palavras por escrito, pois en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber ahí. Nada. Ahí, en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz, o raio de luz, brilho de luz. Moisés não sabia que seu rosto brilhava. Al ver Aarón, el hermano de Moisés, y todos los israelitas, el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercarse. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte, ¿qué, mi amado? Sinaí. Moisés les ordenou acatar todo lo que o Senhor lhe havia dicho. Que é o que está sendo aqui. Moisés passou por el tratamento do Senhor. Moisés agora termina a missão hasta o final. Moisés declara todo lo que deveria haver hecho. E a palavra de Deus está dizendo, nesse momento, quando Moisés hizo todo o caminho de regresso, se someteu todo lo que Deus havia dicho, passou por todo o tratamento hasta o final, sem pelear, sem fazer show, sem romper as tablas, sem nada de la antiga conduta, a Bíblia está dizendo, quem veia o rosto de Moisés, veia algo diferente, veia que o rosto de Moisés brilhava. Moisés de la primeira subida passou 40 dias, passou 40 noites en el mismo monte, los 10 mandamientos, la misma palavra e la misma cosa, e bajou del monte e o rosto não brilhava. É a segunda vez, ele passa por todo isso, pero agora, su rostro está delante de todos e agora su rostro está brilhando. Qual a diferença, pastor? A diferença é Moisés. Moisés subiu diferente a segunda vez. Moisés subiu quebrantado. Moisés volvió el camino más quebrantado, más humilde, más trabajado por Dios, porque entre el Éxodo 32 y el 34 está el 33. E esse homem entra na presença de Deus e empieza a dizer, Senhor, sem tu presença eu não vou, Senhor, eu necessito mais de ti. E ele agora pide a Deus, eu quero ver tu glória, Senhor. E mira o que diz Éxodo 33, 18. Então dijo Moisés, te ruego que me muestres tu glória. Jeová le respondeu, eu haré passar toda mi bondade delante de tu rostro e pronunciaré o nome de Jeová delante de ti, pois tenho misericórdia del que quero tener misericórdia, e sou clemente com quem quero ser, que mi amado? Clemente. Esse homem teve um encontro com Deus. Esse homem teve um coração contrito e quebrantado delante do Senhor. A diferença desse Moisés, meu amado, é que esse segundo Moisés sabe que se equivocou, sabe que isso lo que era malo, tuvo que passar por todo o processo de volta. Está bem quebrantadito delante de Deus. E esse Moisés agora, meu amado, sabe que ele se equivocou. E ele disse, eu alcancei misericórdia, Senhor. E porque eu sou o primeiro que alcancei misericórdia, agora também eu sou como tu coração, Senhor. Eu também tenho misericórdia de aqueles que tu tienes misericórdia. Moisés recebe mais do coração de Deus e menos do coração de ele mesmo. Moisés acusa menos. E Moisés mira mais hacia si mesmo e diz, Senhor, eu sou o primeiro que necessito mais de ti. Eu sou o primeiro que alcançou misericórdia. Quem sou eu para ensinar-te alguma coisa, Deus? Quem sou eu para pelear contigo? Perdóname. E esse homem barra dessa maneira. Depois de passar por todo o que passou. E a Bíblia diz, su rostro agora brilhava, porque a presença de Deus estava nele. Tu queres essa presença sobre sua vida, meu amado? Tu queres fazer um caminho de regresso, pero quando terminar o processo, a glória de Deus brilhar sobre sua vida, sobre seu matrimônio, sobre sua família, sobre sua casa, sobre seu ministério. Tu queres isso, meu amado? Então, temos que aprender a passar por um caminho de volta de conduta. Moisés era perfeito? Não. Há algum líder perfeito nesse mundo? Não. Pero o líder lidera por el exemplo. Diga isso, não há nenhum líder perfeito.
Pero un líder lidera por el ejemplo. Y si Moisés perdiera el ejemplo, si él tuviera pasado por eso, no tenía autoridad más delante de Dios. Pero Dios lleva a Moisés a volver por un camino para tener autoridad. E a palavra do Senhor essa noite para nós outros é essa, meu amado. Que nós outros sabemos que servimos um Deus de recomeços, de fazer de novo e escrever de novo as histórias que Ele quiera. Servimos um Deus de misericórdia e de graça que nos são oferecidos todos os dias. Pero Deus quer realmente que cada um de nós outros, caminhando com esse Deus que lo conhecemos, também cambiemos nossa conduta e que nossa conduta seja diferente. Recomeçar em Deus, meu amado, não é fazer antes o que eu queria, ser perdonado e fazer depois o que eu quero. Ser perdonado por Deus, empezar de novo, meu amado, é um caminho que Deus agora me vai ensinar a ter outra vez um exemplo de conduta. Tu recebes isso em sua vida, meu amado? Recebes isso, meu amado? Em nome de Jesus, diga assim: eu recebo, Senhor, sua palavra e ajuda-me a ter um exemplo de conduta em meu coração, em minha vida, e que tu glória, Senhor, entre em minha casa, entre em minha família e transforme minha história, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alaba, Senhor, meu amado.